Lucas, capítulo 10, versículo 25 até 37. Assim diz a palavra de Deus. Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. A forma com que nós vemos ou interpretamos as coisas afeta a maneira como nós vivemos. Deixa eu dar alguns exemplos. Se você acredita que tudo o que você ouve na televisão ou no rádio é a verdade, então você vai fazer apenas o que os apresentadores ou atores dizem e vai ignorar qualquer outra fonte de informação, porque deu no rádio, deve ser verdade. Se você teve algum trauma na infância, talvez com dentistas, e aí você olha para os dentistas, eu fui assim, e vê eles como açougueiros malignos, né? Estão ali para arrancar toda a nossa arcada dentária e nos fazer sofrer. Então, se você teve algum tipo de trauma assim na infância, você vai passar a vida fugindo de dentista. E provavelmente vai ter problemas com seus dentes. Não é assim? O mesmo se aplica com quem teve trauma com médico, com injeção, né? Tem gente que vê um hospital, passa do outro lado da rua. Um outro exemplo: se você acha, e isso aqui é para aqueles mais antigos, que comer ovo faz mal à saúde, o ovo cada dia dizem que é uma coisa, né? Que é bom, que é ruim. Mas se você acha que comer ovo faz mal à saúde, então você não vai comer ovo. E você ainda vai ser um militante para que as pessoas também não comam ovo. E talvez para você não seja o ovo, seja carne. Talvez seja salada, legumes, não sei. Mas você vê aquilo de uma certa forma e a sua vida é afetada por conta disso. Você já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? A forma com que nós vemos ou interpretamos as coisas afeta a maneira como nós vivemos. Agora, se isso é verdade com coisas tão menores e simples como as que eu coloquei, imagine com coisas mais significativas, mais profundas.
por exemplo, como é que você vê ou interpreta Jesus Cristo? Como você vê ou interpreta a pessoa de Deus? De que forma você interpreta a vida eterna? A lei ou a Bíblia? Como você vê a igreja? Como você vê o povo de Deus? Como é que você vê a religião? Certamente a maneira com que você olha para essas coisas, interpreta essas coisas, determina a forma com que você vive. Deixa eu dizer isso de uma outra forma. A maneira com que você enxerga ou lida, por exemplo, com a vida. Qual é a origem da vida? Qual é o propósito da vida? Qual é o destino da vida? Quais são os problemas da vida? Como é que eu interpreto os problemas da vida? Isso depende muito de como você vê ou interpreta as coisas que eu acabei de mencionar. A pessoa de Deus, a vida eterna, quem é Jesus. Outros exemplos. A maneira com que você enxerga essas coisas mais profundas que eu disse afeta como você vê a si mesmo. Como você interpreta os seus acertos e como você interpreta os seus erros. Como você vê a Deus, a vida, o Evangelho, a Bíblia e tudo mais, afeta como você vê os outros. Nas suas perfeições e imperfeições. Como você vê os outros que sejam seus amigos, como você vê seus inimigos, como você vê estranhos. Como você vê Deus, a Bíblia, a vida eterna, afetam a forma com que você lida com as pessoas. Como nós podemos ter certeza disso que eu estou falando aqui? Bom, porque é exatamente isso que Lucas está dizendo para nós nessa passagem que lemos. Essa é uma das passagens, e talvez logo quando você começou a ouvir a narrativa, você falou, eu conheço essa história. Essa é uma das passagens que mais as pessoas conhecem em toda a Bíblia, a parábola do bom samaritano, mas sinto dizer que é uma das menos compreendidas dentro do seu contexto. Talvez hoje eu vou frustrar toda a sua infância, porque o texto parece que está dizendo algo diferente do que normalmente nós olhamos numa leitura desatenta. Essa é uma das passagens que está no Evangelho de Lucas apenas, você não encontra em nenhum mais outro evangelho. Lucas trata a respeito de como Jesus veio para salvar pecadores perdidos. Não só dentro do povo de Israel, mas pecadores que nasceram em outras nações que sequer sabiam da existência de Deus. Jesus veio salvar também estes. E de acordo com esse livro, Jesus veio para os pecadores, sejam eles quem forem, desde que se arrependam de seus pecados. Foi isso que nós lemos no capítulo 5, semana passada. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em Lucas há diversos encontros assim, entre Jesus e pecadores. E aqui nós estamos diante de mais um destes encontros. Jesus e um intérprete da lei, um mestre da lei. Quem era esse? O mestre da lei, ou intérprete da lei, era um especialista na lei de Moisés. Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, o Pentateuco. O trabalho dele consistia em 2 coisas. Ele estudava profundamente cada detalhe da lei e ele, em segundo lugar, ensinava esses detalhes para o povo de Israel. Por isso, ele era um homem muito importante e muito respeitado perante a comunidade. As pessoas ouviam os intérpretes da lei, e não só ouviam esses homens, como baseavam suas vidas no que eles diziam. Porque se eles interpretam a lei de Deus, então o que eles dizem é palavra de Deus para mim. Então a vida das pessoas naquela época era fundamentada na interpretação dos intérpretes da lei. Pois bem, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, trata de um encontro entre este homem, um destes homens, e Jesus. Esse encontro é presenciado por muitas outras pessoas, eles estão num ambiente, todos estão ouvindo Jesus, e então começa o diálogo, e nesse diálogo entre o intérprete da lei e Jesus, surgem 2 perguntas. Esse homem faz 2 perguntas para Jesus, e você deve ter reparado isso, e essa vai ser a estrutura dessa mensagem. As 2 perguntas que o intérprete da lei faz a Jesus, e Jesus responde, só para variar, de forma no mínimo incomum. Não se esperava esse tipo de resposta.
Então vamos lá, a primeira pergunta está muito clara para nós. Versículos 25 até 28, nós vemos essa pergunta e a resposta de Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a primeira pergunta. Olha o versículo 25 mais uma vez comigo, por favor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba alguns detalhes nesse versículo aqui. O primeiro detalhe é que o intérprete da lei, ele se levanta. Naquele contexto, isso significa que ele e os demais estavam assentados, fazendo o quê? Ouvindo Jesus ensinar. Então aqui é um ambiente de palestra de Jesus. Jesus está dando uma aula e a gente não sabe se Jesus tinha terminado de falar ou se esse homem interrompeu Jesus e se levantou, o que seria mais desonroso ainda. Então ele está ali, ele ouviu Jesus pelo menos um pouco e ele se levanta para fazer uma pergunta, o que era normal naquele ambiente. O segundo detalhe desse versículo é que nós descobrimos que esse homem, o objetivo dele é pôr Jesus à prova. Óbvio, as pessoas ao redor não sabiam disso, mas nós sabemos. Nós sabemos porque o narrador da história está nos dizendo a intenção no coração desse homem. Há uma intenção atrás ou por trás desse suposto interesse no que Jesus tem a dizer. O texto diz que ele quer armar uma cilada para Jesus, uma armadilha para Jesus, mesmo chamando Jesus de mestre. Que armadilha é essa? Muitos diziam naquela época que Jesus era o Messias. De fato, Jesus atraía multidões, as pessoas vinham até Jesus, se maravilhavam com Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Você já deve ter lido isso nos evangelhos, porque Jesus ensinava como quem tem a autoridade, não como os escribas e fariseus. Então, se aquele intérprete era responsável por ensinar o povo, e Jesus está ensinando diferente dele, e ganhando mais notoriedade do que ele, então Jesus está tomando o posto daquele homem, o lugar daquele homem, o status daquele homem, o poder de influência que aquele homem tinha. Era um ataque ao ego daquele homem. Mas além disso, há algo mais grave acontecendo nesse versículo, porque de forma estranha, além de estar arrebanhando multidões, Jesus é seguido por pessoas indignas. Nós vimos semana passada por publicanos e pecadores. O pior não é que essas pessoas iam até Jesus e ele simplesmente tolerava essas pessoas. Jesus chamava essas pessoas. Jesus dizia: eu vou na tua casa, eu vou comer na tua casa. Jesus se sentia à vontade na casa dessa turma. Não era isso que se esperava de um Messias. Portanto, se aquele intérprete da lei for bem sucedido na sua armadilha, ele vai fazer Jesus falar alguma besteira, alguma blasfêmia, alguma heresia, e aí então ele ganha 2 prêmios com um golpe só. Ele se livra de Jesus e também recupera o posto de autoridade que ele tinha antes de Jesus aparecer no cenário. Eu quero que você perceba bem o que está acontecendo aqui. Esse homem está ao redor de Jesus. Ele está junto com as multidões. Esse homem está ouvindo o ensino de Jesus, mas ainda assim esse homem tem más intenções no seu coração. É plenamente possível que pessoas se aproximem de Jesus, que pessoas ouçam o que Jesus tem a dizer, mas não estejam realmente interessadas em Jesus. É plenamente possível que pessoas até demonstrem algum tipo de interesse, mas o que está movendo elas são motivações secretas e sombrias, cheias de segundas intenções. Isso deve nos deixar em alerta. Nem todos que chamam Jesus de mestre consideram Jesus assim, como autoridade nas suas vidas. Muitas vezes essa palavra se torna simplesmente uma palavra na boca dessas pessoas. Há muitos assim na igreja, e eu preciso que você faça essa pergunta para si mesmo: será que eu não sou alguém assim? Quais são as suas intenções ao buscar Jesus, ao chamar Jesus de mestre? O terceiro detalhe do versículo 25 é que o intérprete da lei quer saber o que é preciso fazer para herdar a vida eterna. Essa aqui era uma pergunta muito comum feita aos mestres daquela época, e cada mestre divergia na resposta. Alguns eram mais simples, outros eram mais complexos. Cada um tinha uma resposta para dar para essa pergunta.
E quando esse homem faz essa pergunta, a gente percebe que há alguns pressupostos na cabeça dele. Ele acredita em algumas coisas ao fazer essa pergunta. A primeira coisa que ele acredita é no mundo por vir. Ele acredita no mundo que Deus prometeu ao seu povo no Antigo Testamento. Novo céu e nova terra. Uma existência eterna ao lado de Deus. A vida eterna, ele acredita nisso. A segunda crença desse homem é que ele quer estar lá. Ele quer ir para esse novo céu, essa nova terra. A terceira crença é que ele acha que pode conquistar o direito de ir para lá, se ele fizer certas coisas e evitar outras coisas. Interessante. Hoje em dia, há muitas pessoas que também pensam assim. Há muitas pessoas que acreditam que se elas se esforçarem o suficiente, talvez buscar ter um bom caráter, buscar ir à igreja, se elas derem o dízimo, se elas ajudarem os necessitados, elas vão conseguir de alguma forma garantir uma passagem para o céu. Como se fosse uma moeda de troca. Eu estou fazendo umas coisas boas, quem sabe eu não consiga o favor de Deus. Deixa eu dizer, talvez você pense assim. E talvez foi por isso que você veio para a igreja hoje, porque você acredita que precisa conquistar o direito de ir para o céu. Como é que Jesus responde a isso? Olha o versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Se a pergunta é comum naquela época, Jesus também usa uma estratégia muito comum dos mestres daquela época. Quando mestres ou eram questionados, até hoje um bom professor também faz isso, o que é que eles fazem? Eles não dão resposta. Eles devolvem com uma outra pergunta. E Jesus joga a bola de volta para os pés do intérprete e pergunta para ele: bom, se você é um estudioso da lei, se você é um mestre da lei, você que me diga. Então perceba que Jesus devolve duas perguntas para ele. É importante perceber isso. A primeira pergunta é: o que está escrito na lei? O que você leu lá no Pentateuco, nos seus estudos? Segunda pergunta: como você vê isso? Como você interpreta o que você leu, o que você conhece? Olha o versículo 27. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A resposta do intérprete é a citação de duas passagens muito conhecidas no Antigo Testamento, na lei. Uma nós cantamos hoje, Deuteronômio 6,5, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. E a outra é Levítico 19,18, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Mas há um elemento diferente da resposta desse homem quando nós lemos a primeira citação de Deuteronômio. Em Deuteronômio 6,5, Deus ordena que o seu povo o ame de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Só isso. Mas o intérprete da lei, além dessas três coisas, coloca uma que eu ressaltei na leitura, você reparou? Ele diz: ame ao Senhor com todo o seu coração, alma e força, e com todo o teu entendimento. De onde ele tirou isso se não estava lá no texto? Adivinha de onde ele tirou? Sabe de quem? De Jesus. Em Mateus capítulo 22, Jesus é questionado por um outro intérprete da lei a respeito de qual era o maior dos mandamentos. Você lembra? Eu já preguei esse texto aqui em alguma ocasião. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus então responde citando Deuteronômio 6,5, e Jesus é quem inclui com todo o teu entendimento. A resposta lá para aquele intérprete da lei. O que Jesus queria dizer isso? Que nós somos divididos em 4 partes, né? Tem uma área que é coração, outra área que é alma, a força, o entendimento. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo dizer é que você deve amar a Deus com tudo que você é. Com a soma de quem você é, com todo o seu ser. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Mas o mais importante não é a resposta que Jesus dá lá em Mateus 22, mas na cronologia da vida de Jesus. Essa conversa de Lucas, que nós estamos estudando hoje, ela acontece depois de Jesus ter dado a resposta dele. E agora eu quero que você perceba a conexão aqui. O intérprete da lei
Ele provavelmente estava presente quando Jesus deu a sua resposta lá atrás, para o outro intérprete da lei. Então, quando Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Ele está usando exatamente as mesmas palavras que Jesus usou na sua resposta. Ele está devolvendo a pergunta com as palavras que Jesus usou lá atrás. Talvez ninguém se lembre ali. Jesus sabe o que ele está fazendo. Nunca se esqueça disso, queridos. Quando as pessoas querem se desviar de Deus, se esquivar da obediência a Jesus, elas vão achar base bíblica para pecar. Quando as pessoas querem fugir de Deus, vão ter a audácia até mesmo de usar as palavras do próprio Jesus para justificar os seus pecados. Ah, mas Jesus disse isso. Está fora do contexto. Mas você está usando a Bíblia para pecar, para se justificar. Como é que Jesus reage a essa provocação do intérprete da lei? Olha o versículo 28. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Jesus é um dos únicos que sabe o que o intérprete da lei está fazendo naquele momento. Então Jesus devolve com duas afirmações. A primeira, sim, você está correto. Até porque eu mesmo disse isso anteriormente, né? Então é a resposta certa. Amar a Deus com tudo que nós somos, amar ao próximo como nós mesmos, como nós já nos amamos, é um bom resumo de toda a lei. Na verdade, são os maiores dos mandamentos de Deus ao homem. Quem cumpre isso, cumpre tudo o que Deus exige. E quem cumpre tudo o que Deus exige, se torna merecedor de viver ao lado de Deus para sempre. Portanto, a segunda afirmação de Jesus, faça isso e você viverá. Simples assim, intérprete da lei. E se você já sabia da resposta, a pergunta é por que você veio até mim? Basta que você cumpra aquilo que você mesmo disse. Queridos, diante de tudo que nós já vimos, nós não podemos perder de vista o ponto principal dessa passagem até aqui. O intérprete da lei está testando Jesus. Você não pode se esquecer disso. É uma provocação. A armadilha dele tomou uma forma de uma pergunta. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por trás dessa pergunta existem duas convicções. A primeira, que a vida eterna é conquistada por aquele que se esforça. A segunda convicção é de que ele consegue, aquele que conseguir cumprir a lei de Deus e os seus mandamentos, vai entrar na vida eterna. E esses mandamentos são amar a Deus com tudo que você é e amar ao próximo como você já se ama. Jesus não nega nenhuma dessas informações. Realmente, se você se esforçar, você vai herdar a vida eterna. E o esforço é cumprir a lei. Tudo. Ame a Deus e ame ao próximo o tempo todo. Mas repare que na resposta do intérprete da lei, ele não respondeu a segunda pergunta de Jesus. Porque a primeira pergunta, lembra? A primeira é, o que está escrito na lei? Ele respondeu. Citou os textos. Mas a segunda pergunta de Jesus foi, como é que você as vê? Como é que você interpreta? Ele não respondeu como ele interpreta. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Isso demonstra que é plenamente possível nós termos muito conhecimento bíblico, muitas informações a respeito de Deus e a respeito da Bíblia, mas nós podemos interpretar essas informações de forma errada. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas estar fazendo uma interpretação equivocada e a sua vida vai ser conduzida com base na sua má interpretação da Bíblia. Você vai cometer erros porque está interpretando errado as informações que tem. Sim, o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo. E sim, praticar o que a lei diz garante vida eterna aos homens. Mas o que isso significa na prática nas nossas vidas? Você não respondeu o intérprete da lei. Como isso afeta a sua maneira de viver? Como é que nós interpretamos essas duas afirmações? Nós vamos descobrir isso ao olhar para a segunda pergunta do intérprete. A partir do versículo 29 até o versículo 37, a segunda pergunta do intérprete é, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Olha o versículo 29 comigo mais uma vez. Versículo 29.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Deixa eu dizer mais uma vez, quando nós estamos lendo essa história aqui, nós somos como ouvintes privilegiados. Diferente daqueles que estão observando aquela cena, não estão entendendo nada do que está acontecendo. O narrador está nos dando acesso a informações que as pessoas não tinham, a não ser o intérprete da lei e Jesus. Só eles sabiam do embate, do atrito, da tempestade, da nuvem que estava se formando ali em cima daquele diálogo. E nós lemos no versículo 29 que o intérprete da lei quis se justificar perante Jesus. O que isso significa? Pense no que está acontecendo aqui. Esse homem, ele tinha a intenção de fazer Jesus passar vergonha. Mas na verdade Jesus virou o jogo. E Jesus fez com que ele ficasse calado perante a multidão. Ele se levantou, ele provavelmente interrompeu o ensino de Jesus. E agora ele ficou sem resposta, porque Jesus disse: faze isso e viverás. Como que ele vai devolver essa vergonha pública? Ele precisa dizer alguma coisa. Bom, então o que ele diz? Provavelmente a primeira coisa que vem à mente. Então ele diz: pois bem, se para participar da vida eterna eu preciso amar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, e eu preciso amar o meu próximo como eu já me amo, a pergunta é: quem é o meu próximo? Interessante. Ele não pergunta quem é o Deus a quem eu devo amar. Por que será, né? Porque todo judeu sabia a resposta para essa pergunta. Ainda mais o intérprete da lei. O Deus a quem nós devemos amar é o único Deus, o Deus criador de céus e terra, é o Senhor, o Deus de Israel. É esse Deus que você deve amar com tudo que você é. Mas por que o intérprete então pergunta quem é o meu próximo? Se a resposta é óbvia. Não é tão óbvia assim não. Os judeus divergiam nas respostas aqui. Havia mestres que classificavam o tipo de pessoa que deveria ser considerado o seu próximo. Dependendo da sua idade, se você era criança ou adulto, dependendo do sexo, se você é homem ou mulher, dependendo da profissão que a pessoa tinha, você tinha a obrigação de amar aquela pessoa ou de não amar aquela pessoa. Então assim, se for um fariseu, ame o fariseu. Mas e se o meu próximo for um publicano, um pecador? Então não precisa amar. E não só não precisa amar, na verdade você vai fazer bem em evitar esse tipo de pessoa. E se possível, se conseguir odiar ele, melhor ainda. Há um detalhe aqui. O próximo só poderia ser alguém que nasceu judeu. Não havia espaço para outra nacionalidade. Se você nasceu fora da terra de Israel, você é considerado pagão. Esqueça, você nunca vai ser o objeto de amor de um judeu. Com um pagão, com um gentil, não se deveria sequer conversar. Só se deve amar quem faz parte do povo de Deus, não os gentios. Honest trabalha no condomínio de judeus, sabe bem o que é isso, né, Honest? É um gentil no meio dos judeus. Você percebe o que o intérprete da lei está fazendo aqui? Ele está pressupondo que o primeiro mandamento, ame o Senhor Deus, de toda a tua alma, com todo o teu coração, com tudo que você é. Ele está pressupondo que já cumpre esse primeiro mandamento. Ele diz: a vida com Deus, ok, checklist aqui. A minha vida religiosa, a minha vida de culto está ok, eu tiro de letra, agora só falta uma coisinha para mim. Essa eu não tenho muita certeza se eu estou cumprindo. Me diz aqui, me confirma se eu estou cumprindo o segundo mandamento, Jesus. Quem é o meu próximo? Só que a situação piora. Porque se você reparar bem, o que esse intérprete da lei está fazendo aqui é tentar fazer uma seleção de quem merece o seu amor. Quem eu tenho obrigação de amar? E se a pessoa não se encaixar nesse perfil, bom, então eu não sou obrigado a amá-la. Só algumas pessoas. Mas o que ele está fazendo é ainda pior do que isso. O que esse homem está fazendo é não escolhendo, ele está delegando para Jesus. Ele está dizendo: Jesus, escolhe para mim. Diga você quem eu devo amar. Esse homem sequer é capaz de assumir a responsabilidade por suas decisões. Ele quer que Jesus responda por ele. Deixa eu dizer mais uma coisa. Nós somos experts em
delegar a responsabilidade das nossas decisões para outras pessoas. Nós somos profissionais nesse negócio. E nós muitas vezes fazemos isso, não tomamos uma decisão e pedimos que o outro tome a decisão por nós, porque nós tentamos fugir da culpa disso dar errado lá na frente. Ou nós tentamos nos justificar para dizer, não, mas eu fiz porque você me recomendou fazer aquilo. Então que outros decidam por mim, para que eu tenha alguém a quem acusar caso dê errado. Não só isso, mas mais uma vez nós vemos o potencial humano de usar a própria Bíblia para pecar. Sim, Senhor Jesus, sim, mestre, eu vou amar o meu próximo, mas só aquele quem eu julgo merecedor do meu amor, aquele que eu julgo digno de receber o meu amor, ou alguém que o outro diz que eu tenho que amar. Mas as pessoas que eu não tenho que amar, eu vou odiar. E no final do dia, eu vou colocar minha cabeça no travesseiro, eu vou dormir com a consciência limpa, sabe por quê? Porque eu estou cumprindo a lei. Eu estou amando o meu próximo. Que próximo? Aqueles que eu escolhi. E os outros? Os outros não são meu próximo. Como é que Jesus interpreta isso? O que Jesus tem a dizer a respeito desse assunto? De novo, isso aqui é um teste. Se Jesus fugir dessa resposta aqui de uma forma convencional, ele pode ser considerado um herege porque está negando a lei. Pois bem, Jesus conta uma historinha, conta uma parábola. Agora é a hora das crianças acordarem de novo. Cutuca a criança, porque essa é a hora do era uma vez. A parábola é isso, era uma vez. Era uma vez o que, Jesus? Olha o versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. A parábola começa com um cenário. A estrada que liga Jerusalém até Jericó. É uma descida muito íngreme. Jerusalém é uma cidade que fica no monte mais alto do que Jericó. São 28 quilômetros de estrada, e ao longo desse percurso você desce 1 quilômetro. É muita descida. E essa estrada que levava de uma cidade a outra era uma estrada muito perigosa. Há assaltantes à espreita. E se você viaja sozinho é pior ainda. E, pois bem, é isso que acontece com esse homem que nós não sabemos de onde é. Não se diz se é judeu ou não, provavelmente é um judeu. Ele está vindo de Jerusalém até Jericó, ele cai nas mãos de gente ruim. Eles roubam sua roupa, eles o espancam, e eles o deixam nu e quase morto, à beira do caminho. O que vai acontecer com esse homem? Versículos 31 e 32. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Observe o que Jesus está fazendo aqui. Ele começa, na nova versão da Almeida atualizada, diz que por casualidade. Será que é casualidade? O texto está sendo irônico para nós. 2 dos maiores heróis de um judeu daquela época aparecem naquela estrada. Um sacerdote, pense aí, do máximo que nós temos hoje é o pastor. O pastor famoso, aquele que você gosta de ouvir no YouTube. E o levita é o diácono. O levita ajudava o sacerdote a fazer o sacrifício. Quando sobrava tempo ele cantava. Então, ministro de música, diácono, pastor. E o texto diz que eles estão descendo, e é importante essa informação. Por quê? Se Jerusalém fica aqui e Jericó fica aqui, eles estão vindo de lá para cá. Provavelmente o que eles estão fazendo, se eles estão vindo de Jerusalém, Jericó era uma cidade mais em conta para se morar. Como era meio próxima de Jerusalém, muitas pessoas trabalhavam em Jerusalém e viviam em Jericó. Esses homens provavelmente estão voltando para suas casas depois do sacrifício em Jerusalém. O sacerdote foi lá,
oferecer sacrifícios no culto a Deus. O levita foi lá para cultuar a Deus e auxiliar nos sacrifícios. Eles estão voltando depois do serviço religioso, depois do culto, do domingo à noite. E eles estão cheios de Deus, provavelmente cantando músicas a Deus. E eles estão descendo. E o texto diz que o culto acabou. No caminho para casa, eles encontram aquele homem que parece que está morto na estrada. E isso é um problema para eles. Por que é um problema? Por 2 motivos. Primeiro, porque pode ser uma armadilha. Alguém pode estar armando para eles serem roubados. Mas o segundo é pior. O segundo problema é que é contra a lei. Porque se eles tocarem naquele homem, e se ele realmente estiver morto, ou se ele for um gentio e eles não souberem, não dá para perceber, porque ele está nu, se eles tocarem naquele homem, eles vão ficar impuros. E eles vão ficar impedidos de voltar à adoração na próxima ocasião. Então o que eles fazem? Bom, para evitar, é melhor atravessar a rua. Então eles passam de largo. Até que então surge a terceira pessoa. Olha o versículo 33 até 35. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Essa é a hora de que quem está ouvindo a história de Jesus interrompe e diz: ah não, Jesus, um samaritano? Não, Jesus, samaritano, como assim, Jesus? Está errado. Por quê? Porque os samaritanos eram os inimigos mortais dos judeus. Samaritanos eram o povo que sobrou do reino do norte de Israel lá atrás, e que foi misturado com outras nações. Então eles se casaram com pagãos, com gentios, e virou uma bagunça lá no reino do norte. Eles acabaram desenvolvendo a sua própria teologia, ficando só com os 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco, no que o intérprete era mestre. E eles acabaram misturando o culto a Deus com o culto aos deuses, a coisas místicas, e virou assim uma salada de fruta teológica lá no norte. E por conta disso, o norte dizia assim: aqui é o lugar onde se busca a Deus. E os judeus lá no sul, em Jerusalém, diziam: não, é no templo que se busca a Deus. E vocês misturaram o culto a Deus, vocês são idólatras. Então, era uma batalha interminável. Por isso, o samaritano era o tipo de gente que você não esperava qualquer coisa boa se você fosse um judeu. E vice-versa. O samaritano também não esperava nada de bom do judeu. Eles eram inimigos mortais. Totalmente oposto do que se esperava do sacerdote e o levita. O que se esperava do pastor e do diácono, do ministro de louvor? É que ele seja um exemplo de amor às pessoas, não é isso que se espera? Do samaritano não, do samaritano você esperava que ele passasse lá, chutasse o cara e roubasse ainda o que sobrou dele. Mas Jesus vira a história e Jesus diz que esse samaritano, diferente dos heróis do intérprete, ele passa perto do ferido. Os outros de longe perceberam. Ele passa perto. Ele assume o risco daquilo ser uma armadilha. E ele se compadece quando vê aquele homem na sua condição miserável no chão. Então ele cuida dos ferimentos gastando recursos. O vinho e o óleo eram os remédios daquela época. Não só isso, mas agora ele leva aquele homem a uma hospedaria. Não tinha Graal naquela época. Você não encontrava hospedaria a cada esquina. Era difícil chegar lá e custava caro. Esse homem coloca o que está ferido na sua montaria, no seu animal, e provavelmente ele foi andando a pé até lá. E ele chega numa hospedaria, ele coloca esse homem na hospedaria e ele garante que aqueles ferimentos sejam curados. E diz: olha, está aqui 2 denários. O denário é mais ou menos aproximadamente o sustento de 2 a 3 meses, se forem precisos. E diz: se custar mais ainda, eu volto depois e pago o que for preciso. E diante dessa cena impressionante, nós lemos o versículo 36. Então Jesus perguntou:
qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Lembra da pergunta do intérprete? Qual que foi? Quem é o meu próximo? Jesus responde com outra pergunta, depois de contar a historinha. Desses três personagens da minha parábola, quem parece ter sido o próximo do homem ferido na estrada? Perceba, Jesus está fazendo a pergunta que nós não faríamos aqui. Ele está fazendo uma pergunta diferente da maneira com que nós faríamos. Por quê? Jesus não pergunta quem é o próximo do samaritano. Reparou nisso? Jesus não está perguntando do samaritano. Ele está perguntando do homem que está caído lá, desacordado, em vulnerabilidade, completamente impotente. Jesus diz, quem se tornou o próximo desse homem que está caído aí, que está inconsciente, ele não sabe o que está acontecendo, quem se tornou o próximo dele? O sacerdote e o escriba, eles poderiam ter socorrido aquele homem, mas entre amar alguém na sua necessidade e manter a sua pureza ritual, esses homens escolheram a segunda coisa. Por isso eles não se tornaram próximos daquele homem. Lembra, o texto enfatizou, eles passaram de largo, eles passaram do outro lado, mas o samaritano não, o samaritano se aproximou. O samaritano se tornou próximo. É isso que o intérprete da lei assume, mas você vai reparar no versículo 37 que ele não ousa contaminar a sua saliva santa com o nome samaritano. Nem falar o nome ele fala. No versículo 37 nós lemos, o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. O que usou de misericórdia? É a forma com que o intérprete da lei chama o samaritano. Então Jesus diz, vai e faz o mesmo. Faz o mesmo o que, Jesus? Faz o mesmo que os bandidos no caminho? Óbvio que não. Faz o mesmo que o sacerdote e o levita? Também não. Faz o mesmo que o samaritano? Sim. Sim. Se você quiser amar o seu próximo, você deve imitar o samaritano. Mas deixa eu dizer, é mais do que isso. Muito mais do que isso. Se esse samaritano está tratando aquele homem ferido com amor, significa que, talvez, mesmo não sendo judeu, esse homem ama a Deus. Esse samaritano. E se esse homem ama a Deus e está amando o seu próximo sem saber quem é o próximo, então, deixa eu dizer para você, intérprete da lei, ele também faz parte do povo de Deus. E ele também tem parte na vida eterna. Portanto, ao invés de escolher quem você deve amar, você deve ver pessoas que agem como o samaritano, como seus próximos. Como gente que faz parte do povo de Deus, a quem você é chamado a amar. Queridos, Deus pode muito bem incluir no seu povo aqueles a quem nós menos esperamos, de quem nós menos esperamos algo de bom. E Deus faz isso com muita frequência. Escolhe gente da pior estirpe, da pior classificação, gente que a gente rotula e diz, isso aqui é caso perdido. Esse aqui, Satanás está só esperando ele morrer para abraçar ele no inferno. E Deus gosta de escolher essa turma e salvar essas pessoas. E a pergunta que nós devemos fazer aqui é a pergunta que provavelmente Jesus deixou ecoando na mente do intérprete. Nós estamos dispostos a fazer o mesmo que Jesus está exigindo do intérprete da lei? O mesmo quê? Considerar que se nós queremos fazer parte do povo de Deus, se nós queremos fazer parte do povo que vai herdar a vida eterna, considerar que nós devemos estar prontos para amar a Deus. Você quer participar da vida eterna? Esteja pronto a amar a Deus com tudo que você tem e abrir mão das coisas que se opõem a Deus na sua vida. Largue os ídolos, largue as idolatrias, os pecados, os desejos do seu coração e agora coloque Deus nesse lugar, porque o trono é dele. Se você quer fazer parte da vida eterna, é isso que você tem que fazer. Mas ao mesmo tempo, você também deve estar disposto a amar aqueles que você não deseja amar, mas que ele chamou para ser povo dele também.
Sabe, aquele tipo de pessoa que você não gostaria de amar. Aquele tipo de pessoa que você odeia amar. Pois bem, se Deus chamou você e chamou ele, mesmo você sendo judeu e ele sendo samaritano, comecem a se amar, porque eu amei vocês dois. Isso é fazer parte do povo de Deus. E esse é o significado dessa parábola. Vai e faça o mesmo. Olhe para o samaritano como seu próximo, porque é possível que Deus o salve. Deus chama quem Ele quer para fazer parte do seu povo, quer você goste ou não. E principalmente Deus chama pecadores, Deus chama samaritanos. E se você faz parte desse povo, você é chamado a amar esses samaritanos, a amá-los como Deus os ama, mesmo que seja desconfortável. Porque se você não ama pessoas esquisitas, estranhas, que se assentam ao seu lado todo domingo, ou no grupo de discipulado, que visitam a tua casa, e você olha e fala, não queria estar perto de gente assim, por que Deus chamou essas pessoas e não outras? Se você não é capaz de olhar para essas pessoas com um pouquinho de amor, uma fagulha de amor que seja, isso diz muito se você de fato ama a Deus ou não ama a Deus, porque João diz isso. Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o teu irmão que está do teu lado e você vê, e Deus você não vê? Primeira pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Resposta: ame a Deus e ao seu próximo. Se você cumprir essas duas coisas, você vai viver. Segunda pergunta: quem é o meu próximo? Resposta: não é quem você escolhe. São todos os que Deus coloca no seu caminho. Ah, mas tem mais uma coisa, viu? O povo de Deus não é composto apenas de judeus, de quem você se agrada. Se há alguém de outra nação que ama a Deus e ama ao próximo, a vida por vir também é dele. E você deve amá-lo também. E aí, você sabia de todas essas informações? Como você as interpreta? Como a sua vida tem sido afetada por causa dessa interpretação? Talvez você concorde comigo nessa noite e diga assim, sim, é isso mesmo, eu concordo com Jesus. Ah, que bom que você concorda com Jesus. E você está dizendo, eu concordo, e eu estou na busca desse negócio aí. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para amar a Deus. Então eu estou vindo aos cultos, eu tento não falar palavrão, e é difícil, mas eu tento. Eu evito dar algum escândalo no meu trabalho, eu estou me esforçando. Eu também estou me esforçando, olha, na maioria das vezes, tá? Mas eu me esforço para amar as pessoas. É claro, tem algumas pessoas esquisitas que eu não faço tanto esforço, mas tem outras que eu me esforço. E é isso. Estou tentando. Quem sabe Deus não garante para mim um lugarzinho no céu, né? Porque eu entendi e estou tentando. Bom, se você pensa dessa forma, deixa eu dizer para você, a sua vida no presente, eu vou fazer um exercício de adivinhação aqui, tá? Eis que te digo, né? Vou revelar a tua vida aqui. A sua vida se parece muito com isso aqui, ó. Você se esforça muito para cumprir os deveres religiosos. Se esforça bastante. Então, você tenta cumprir as suas obrigações para com Deus, com as pessoas da igreja, principalmente com o pastor. Quando o pastor está chegando, né? Vamos nos comportar. Então você se esforça para parecer assim, mais comportado. Quando está na igreja, quando está perto de crente. Mas você não é uma pessoa tão amável assim. Em particular, não é tanto assim, né? Em particular, na verdade, conviver com você é bem difícil. E se a gente perguntar para os seus familiares, para aqueles mais próximos, vão dizer, rapaz, você não sabe. Ah, esse amor que ele tem, que ela tem, que demonstra, é só lá na igreja, pastor. É só quando está na frente dos crentes, pastor, porque aqui em casa, aqui no ambiente do lar, dos parentes, nos negócios, nos estudos, esse amor a Deus, esse amor às pessoas não está presente não. Na verdade é ódio, o que a gente vê essa pessoa odiando Deus durante o seu dia, porque ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não quer saber de Jesus, ele sequer tem uma consciência quando está pecando. Ele não abandona os seus vícios, ele não está nem aí para isso. E quando ele sai para encontrar com pessoas, ele distrata pessoas, ele só pensa no próprio ventre, ele é egoísta. Desculpa dizer, mas não me parece que ama a Deus e ama o próximo não. É só dentro da igreja isso aí. Se essas palavras te descrevem,
sinto te informar, você não passa de um legalista, como aquele intérprete da lei. Você pode até ter a palavra de Deus na cabeça e na ponta da língua. Você decorou todo o Pentateuco, mas essa palavra está bem longe do seu coração. Você pode até cumprir rituais cerimoniais, passar toda a vida numa igreja, fazer coisas, ministérios, mas você não vai herdar a vida por vir. Você não vai herdar a vida eterna. Sabe por quê? Porque qualquer ser humano que acredita que para conquistar o direito da vida eterna basta depender do seu próprio braço, do seu próprio esforço, como esse mestre, esse intérprete da lei, qualquer ser humano que acredita nisso vai falhar miseravelmente. Que audácia temos nós em acreditar que podemos cumprir todos os mandamentos de Deus sem falhar em um momento sequer. Quem nós somos para pensar que eu consigo amar a Deus o tempo todo o tempo, e amar o meu próximo como a mim mesmo o tempo todo? Que mentira! Você acredita realmente nisso? Durante esses minutos que eu tenho falado com você, a sua mente provavelmente já teve algum devaneio, você já começou a pensar em outras coisas. A sua mente não se concentrou na palavra de Deus por 50 minutos, e você diz que consegue cumprir todos os mandamentos de Deus. Você não consegue. Você vai falhar miseravelmente, e se você vai falhar miseravelmente, você precisa assumir: ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus, pelo menos ninguém como nós. Ninguém como nós. Apenas um conseguiu. O personagem principal dessa história, Jesus Cristo. Ele conseguiu. Ele foi o único nascido de mulher capaz de amar a Deus o tempo todo, com todo o seu ser. Ele foi o único capaz de amar os seus próximos como a si mesmo. Tanto é que, movido por esse amor a Deus e aos homens, ele se entregou voluntariamente para morrer pelos pecadores. Na cruz, ele assumiu sobre si o castigo que nós merecíamos, porque nós quebramos a lei de Deus, para que pecadores pudessem ser perdoados por Deus. E quando Jesus fez isso, ele não só conquistou para si mesmo o direito de viver para sempre ao lado de Deus na era por vir. Ele merece viver lá. Mas Jesus também estendeu esse direito a todo aquele que nele crê. Queridos, isso significa que, mesmo que você não consiga obedecer aos mandamentos de Deus, Deus te oferece a vida eterna pelos méritos de Cristo. É pelo que Cristo fez. Quando você crê em Jesus, você se torna herdeiro junto com Ele. Herdeiro daquilo que só Jesus merece. Esse é o Evangelho. Então, a primeira pergunta do intérprete estava completamente errada. Não era para o intérprete diante do Salvador, não era para ele estar perguntando o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. O que ele deveria estar perguntando é: o que o Senhor vai fazer para que eu herde a vida eterna? A pergunta certa é: o que Jesus fez por mim para que eu possa viver eternamente? Não se trata do que você faz, se trata do que Jesus fez por você. E isso significa também que a segunda pergunta daquele intérprete está errada. Não deveria ser quem é o meu próximo, para que eu escolha a quem eu devo amar. A pergunta deveria ser: quem se tornou o meu próximo? Quem é que está perto de mim? Quem é que se aproximou? Quem foi que Deus colocou no meu caminho? Se é esse aqui, então é esse que eu devo amar. Se é aquele ali, então é aquele que eu devo amar. Porque eu fui amado dessa forma, sem merecer. Eu era o homem na estrada. Isso se eu não fosse os ladrões, né? Mas eu era aquele que não tinha nada para oferecer para Deus. E ainda assim Ele me amou. Por que eu não posso demonstrar esse amor também para com os outros? A forma com que nós vemos ou interpretamos as coisas afeta a maneira com que nós vivemos. Portanto, 2 palavras finais. E eu prometo que vou acabar. Se você vê a lei de Deus como algo que você pode ou que você é capaz de cumprir, eu falei que ia fazer uma revelação, né, de como é a sua vida, agora eu vou fazer uma profecia de como ela será, tá?
a sua vida vai ser sempre egoísta, legalista, miserável, sem amor, e mesmo que religiosa, tá? Mesmo que como aquele intérprete da lei, aquele sacerdote, aquele levita, você conheça a Bíblia, você cumpra rituais religiosos, e ainda por cima, depois de tudo isso, você ainda não vai herdar a vida eterna. Imagina, isso chegou tão perto, né? A vida inteira em uma igreja e foi para o inferno. Porque você acha que depende de você. Por isso, se você se enquadra aqui, tendo um dia de igreja ou tendo 40 anos de igreja, isso aqui também pode ser para você. Reconheça a sua dureza de coração. Desista dessa interpretação errada que você tem feito da Bíblia, de Deus, da vida eterna, e clame pelo socorro de Cristo. Creia em Jesus. Não é vergonha. Não é vergonha você dizer depois de tanto tempo, é agora que eu entendi o Evangelho. Não é vergonha você ir para o inferno, tendo a possibilidade de crer em Jesus. Creia em Jesus. E seja liberto dessa cegueira, se renda ao amor gracioso de Deus. A primeira palavra é para você que acredita que pode fazer. A segunda palavra é para você que vê Jesus como aquele que cumpriu a lei de Deus em seu lugar. Você já entendeu o Evangelho, você já creu no Evangelho. Você sabe o que é ser amado. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que é ser amado sem merecer, pela graça de Deus. E você já aprendeu a demonstrar essa graça aos outros. A ter compaixão dos seus próximos, sejam eles quem forem. Especialmente os esquisitos, os estranhos que Deus colocou do teu lado nessa igreja. Gente que você não escolheria, mas Deus escolheu, colocou aí. Então Deus está dizendo, uma vez que eu te amei, comece a amar essa turma. Porque no céu você vai passar a eternidade com eles, sabia? É com eles. E outros, mas eles também. E se ainda te falta benefício, motivo de gratidão a Deus, lembre-se de que um dia você vai viver eternamente. Você estará ao lado de Deus, no novo céu e na nova terra. Então vale a pena pagar esse sacrifício, não vale? Olhar para o meu irmãozinho, esquisitinho, diferente de mim e amá-lo. Vale a pena. Vale a pena. E se ainda te restam dúvidas sobre como vai ser a sua vida daqui para frente, amar as pessoas. Como eu amo pessoas? Basta imitar o amor que Deus tem por você. Assim você vai demonstrar que verdadeiramente você ama a Deus. E esse amor colocado em prática vai parecer muito com o que o samaritano fez nessa passagem aqui. Então quando você vê pessoas próximas a você, que Deus vai colocando no seu caminho por casualidade, soberania de Deus, não é casualidade coisa nenhuma. Deus colocou aquela pessoa na sua frente exatamente para você vê-la como o seu próximo. Se aproxime dela. Tenha compaixão dessa pessoa. E então olhe para como o samaritano fez. Se envolva com essas pessoas. Disponha-se a cuidar de suas feridas. Sacrifique-se por essas pessoas. Assuma o custo, talvez vai te custar. O vinho, o azeite. Vai custar o dinheiro para deixar lá na hospedaria. Esteja pronto a mudar de planos, talvez, ou mudar de rota. Ninguém perguntou para aquele samaritano para onde ele ia, né? Ele estava seguindo o seu caminho, provavelmente ia lá para Samaria. Era depois de Jericó. Mas ele parou e fez um desvio para ir até a hospedaria. Se você ama pessoas, você está disposto a abrir mão da sua agenda, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus compromissos e dizer, não, aqui eu estou diante de uma pessoa que precisa de mim. Ah, mas e o compromisso? Aqui é prioridade nesse momento. Se você ama, comprometa-se com a recuperação das pessoas, mesmo que isso te custe caro. E deixa eu dizer a última coisa. Não busque aplausos. Não busque reconhecimento. Você reparou que aquele samaritano foi embora sem ao menos deixar o seu nome? Ele deixou o homem desacordado. O homem nem sabe o que está acontecendo com ele. Quando aquele homem acordar, ele não sabe quem o ajudou. Se você amar alguém, a sua mão não precisa, a outra mão não precisa saber. Ninguém precisa ficar aplaudindo você, dando tapinha nas costas, dizendo, ah, muito bom, que bom que você está amando o próximo, né? Ó, pastor, deixa eu dar um testemunho de como eu sou bom, de como eu tenho amado as pessoas. Você não precisa de aplauso, você não precisa de reconhecimento. A glória de Deus basta. O reconhecimento dele no último dia são suficientes para nós. Amém? Vamos orar, queridos.
Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela iluminação do teu Espírito. E obrigado por essa oportunidade que tivemos de ouvirmos mais uma vez o teu Evangelho. Faça o que o Senhor tem que fazer. Alcance os corações que o Senhor quer alcançar. Transforme aqueles que o Senhor quer transformar. Porque ninguém pode impedir os teus planos. Usa-nos para a tua glória. E que as nossas mãos, a nossa boca e a nossa interpretação da lei não atrapalhem os teus planos. Mas sejamos participantes do que o Senhor está fazendo nesse mundo. Amando ao Senhor e amando ao nosso próximo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.